Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Bom, galera, nesse vídeo nós vamos falar, é evidente, né, galera, tá muito no começo ainda do trabalho do Tite, a gente tá falando aí de um trabalho, né, embrionário, tá começando apenas agora, temos apenas 3 jogos, né, para ser analisado, para ser visto, né, pra gente tentar sintetizar alguns aspectos táticos, trazer aqui para vocês. Então é claro, é nítido e é natural que aconteça, né, alguns problemas ainda, que as coisas não estejam automatizadas, isso demanda muito tempo, isso demanda sessões e mais sessões de treinos, de correção, enfim, tem muita coisa, é óbvio que tem muita coisa. Contudo, apesar da gente ter apenas 3 jogos, a gente já tem algumas questões que acabam sendo repetidas, jogo a jogo, e que evidentemente acabam chamando a nossa atenção, a verdade é essa. E dentro, né, dessas condições, que aí a gente acaba vendo e chama um pouco mais a atenção, até porque o Flamengo tem mais a bola do que não tem, então algumas condições acabam chamando, é a questão da saída de bola. Sendo que, nessa relação do Flamengo sair a bola, tem uma condição que até mesmo o adversário ele acaba, né, impondo ali ao jogo, acaba sendo uma saída que mais do que na construção lá atrás, já pega um pouquinho mais da progressão. Eu vou até usar bastante aqui a prancheta, mas enfim, ao invés de ser até aquela construção aqui, a gente normalmente está falando daqui. A saída de bola do Flamengo, ela está começando mais ou menos daqui para frente, né? O início da progressão, o final da progressão e ali o finalzinho ali da criação. Praticamente aqui na construção, praticamente a gente não tem visto por causa do adversário, né? Os adversários têm marcado da intermediária para trás, né? Botam um jogador aqui, daqui, o mais ofensivo fica aqui e o restante, né, ocupando a faixa da intermediária defensiva próximo à sua área. E aí, na minha opinião, isso implica diretamente no jogo do Flamengo e é, sem dúvida nenhuma, uma condição que deve ser aperfeiçoada aí pelo Tite, o circuito tem que melhorar porque acaba contaminando, né, as próximas fases do Flamengo, a fluidez do Flamengo dentro de campo. Inclusive, nesse aspecto que o próprio Tite pode, né, acabar melhorando e tal, tem uma mudança na logística do Flamengo que passa, né, por essa questão dos treinamentos. O Flamengo ele vai enfrentar o Santos no dia 1º, no estádio Mané Garrincha, e houve então uma modificação. O Flamengo vai embarcar no dia 30 para Brasília, dia 31, véspera do jogo, ele terá um treino no campo do Brasiliense, antes de enfrentar o Santos, tá? Então mais tempo aí também de treino, bom, porque o Tite precisa trabalhar, tem muita coisa para trabalhar, e evidentemente tem isso aqui. E aqui o que eu mostro para vocês é o seguinte, antes de nós puxarmos aqui na prancheta, essa foi da estreia do Flamengo, inclusive eu lembro que a gente teve um certo cuidado na ocasião para falar sobre essa saída, porque era o primeiro jogo, podia ser condicionado pelos adversários, mas não, acabou tendo uma repetição, né? Então a gente vai estar falando de uma repetição de um comportamento. Como é esse iniciozinho da progressão do Flamengo ali, da saída? Ele usa os 4 jogadores. O Tite tem usado uma saída um pouco que a gente chama um pouquinho mais sustentada, ou seja, com a participação numérica de jogadores, a gente vai estar falando de 6 jogadores. Eles participam, né, diretamente desse início dessa construção do jogo do Flamengo. Então, o problema, né, não tem sido numérico, porque utilizar 6 jogadores, né? Em algumas saídas de bola a gente vê utilizando apenas 4, tem treinadores que usam 3, né, diretamente com um goleiro, fazendo, enfim. Mas aí a gente vê lá o Wesley, Fabrício, Davi, o Ayrton Lucas e, como eu acabo nomeando e chama a atenção, ali na frente o Pulgar e o Thiago Maia. Importante, a gente já trouxe vídeos falando sobre isso, então certamente você já está tendo um certo reconhecimento. O Pulgar e o Thiago Maia, apesar deles estarem na paralela e eles participarem na paralela nesse período, né, que o Flamengo está saindo jogando, vocês já devem ter observado, conforme a gente tem mostrado aqui os vídeos, que aí conforme o jogo vai fluindo, o Flamengo vai avançando, meio que ali o Pulgar avança um pouquinho mais do que o Thiago Maia. O Thiago Maia também precisa reconhecer e atacar o espaço quando ele ali está no seu respectivo lado, que é o lado esquerdo, mas o Pulgar tem mais, né, essa participação da chegada, de pisar dentro da área, né? A gente já tem, então você certamente vai conseguir reconhecer, mas sim, no período da saída de bola, eles ficam praticamente ali na paralela, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, saída ali com os 4 jogadores, os 2 mais à frente. Quem gosta de comparar e de relembrar, vale lembrar que no trabalho anterior do Sampaoli, o Wesley não participava nessa faixa do campo, ele já estava avançado, né? Ele já estava lá na frente
dando aquela largura pelo lado direito, né? Lembra que o Flamengo atacava com aqueles 5 jogadores, ficavam os 5 atrás do meio-campista dos adversários, né? Já grudando na defesa. O Wesley era esse jogador que já ficava lá avançado pelo lado direito, então já tem essa primeira mudança, né, essa interferência aí no jogo do Wesley, que ele acaba participando ali na saída. E aqui, como a gente vê, fica, né, em alguns momentos congestionado, fica um tanto que burocrático, né, e aí o Fabrício tem que devolver para o Wesley e tal. Nessa imagem a gente vê bem, tem ali em alguns momentos até o Everton tá ali entrando, vai tentar chegar ali mais um jogador e tal, vai ficar mais claro ainda no vídeo que a gente vai trazer. O que acontece é que, em alguns desses momentos, esses jogadores que trabalham à frente, que eles são muito importantes, né, é a saída 4-2, digamos assim, vai receber de costas. E aí o Thiago Maia não tem essa qualificação para receber de costas, né? Ele fica assustado, ele fica desconfortável, ele não consegue dar fluidez. Muitas das vezes você toca pro Thiago Maia sozinho, ele estando de costas, o que ele já faz? Ele já te devolve. Então não acaba... E aí volta tudo. Você volta para a mesma etapa que estava, ou seja, a posse da bola na linha defensiva. E aí teve, né, esse jogo do Grêmio, eu quero mostrar também o do Vasco, que tem um vídeo, mas o jogo do Grêmio foi a mesma coisa. Os 4 estão ali, acaba mudando ali, né, inicia com o Léo Pereira, né, e é a mesma coisa, os 4, os 2 ali mais à frente. E aí, como vocês têm observado, a galera que tem acompanhado aqui o nosso canal, já tenho falado com vocês, inclusive eu falei sobre isso, eles ficam ali os 2 meio que encaixotados. Na ocasião aqui, a altura do bloco da defesa do Grêmio é a mesma da do Cruzeiro, né? É um bloco médio ali, e os 2 jogadores mais à frente, na ocasião agora 2 jogadores mais à frente, do Cruzeiro era apenas 1, mas fica a mesma condição, e 4 jogadores. Então tem o Pulgar e o Thiago Maia, e 4 jogadores diminuindo ali, encostando na ocasião do Grêmio, os 2 mais à frente, então tem os jogadores grudados, perfeito. E aí o que acontece? Aquela mesma questão burocrática e, mais uma vez, o Thiago Maia vai e recebe essa bola de costas. Na ocasião aqui, o Thiago Maia também perdeu a posse da bola porque também teve esse desconforto. E aí, pela necessidade do resultado, nesse próprio jogo, o Grêmio no segundo tempo começa o segundo tempo subindo numa ocasião que o Flamengo ainda a gente não viu. Praticamente, um pequeno recorte foi esse, o Flamengo tendo que construir o seu jogo lá de trás, saindo a bola, com o adversário subindo a marcação assim. E aí já dá pra gente adiantar, possivelmente, no jogo contra o que será um jogo até importante, né, por essa relação aí direta entre as equipes, Flamengo e Bragantino, a gente vai ver o Bragantino, mesmo jogando fora de casa, fazendo isso. Então será um jogo onde certamente o Flamengo, aí sim a gente vai conseguir observar bem como será essa saída de bola. Vai ser exigida bastante uma saída de bola qualificada do Flamengo contra o Bragantino, porque o Bragantino é o time do Campeonato Brasileiro que mais recupera bolas próximo à área do adversário. Ele faz muito isso, jogando em casa ou até mesmo fora de casa. E isso faz parte do jogo, né, cara, do Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, que sempre faz isso. E quem é bom de memória vai lembrar da vitória do Flamengo sobre o Tacheres na Libertadores de 2022. O Tacheres, que era comandado pelo Pedro Caixinha, fez isso. E o Flamengo teve até uma dificuldade, claro que o resultado não foi o contraste da dificuldade do Flamengo. O Flamengo venceu por 3-1, mas o Flamengo teve bastante dificuldade para sair dessa marcação alta que o Pedro Caixinha gosta de colocar nas suas equipes. Hoje coloca no Bragantino e a gente já viu inclusive contra o próprio Flamengo na ocasião, na equipe do Tacheres de Córdoba, a equipe argentina. E nesse jogo aqui contra o Vasco, que eu trago para vocês, eu já trouxe esse vídeo, mas só pra gente entender uma condição, isso aqui é no começo da partida, a gente vai ver que o Flamengo tem a dificuldade para sair jogando. Na ocasião foi o Léo Pereira que conseguiu fazer essa bola pro Wesley, mas a gente vê que, ó, vai demorar um pouquinho. Aí vamos lá, ó. Os 2 jogadores aqui individualizados, né, o Pulgar e o Thiago Maia estão sendo marcados individualizados, e aí tem que voltar pro Rossi, o Rossi encontra o Fabrício Bruno. Nesse momento o Wesley espetou aqui pelo lado direito, mas o Flamengo tá no início da partida, então o Flamengo tá tendo uma certa paciência para sair jogando. Ó, olha quanto tempo o Fabrício Bruno demorou, né? Ó, o Flamengo não tá tendo pressa, perfeito. Tem um contexto do jogo. E aí vai, ó, não consegue encaixar esse passe por dentro, e aí tem uma ótima bola invertida, perfeita a bola invertida aí do Léo Pereira para a ultrapassagem do Wesley. E aí eu pergunto a vocês, demorou cerca de 45 segundos. É o contexto do jogo. Vocês imaginam o Flamengo atrás do placar, com aquele desconforto, com essa necessidade, demorando 45 segundos para circular a bola entre os jogadores, para ter uma certa paciência, para encontrar o momento exato e ainda estando atrás do resultado, vocês imaginam que o jogador vai conseguir uma bola que ele acerta, talvez ele erre, porque tem a pressão técnica. Então o que eu quero dizer é o seguinte,
dependendo da circunstância, essa falta de fluidez não vai nem permitir fazer com que o Flamengo conseguiu na ocasião. Teve a paciência, ninguém teve pressa, mandou para o Léo Pereira, a bola estava descoberta, ele com facilidade consegue fazer uma bela bola invertida e chega para o Wesley. Talvez naquele momento, quando o fator crítico, o emergencial, essa bola vai direto lá pro Pedro, aí briga pela segunda bola e é aquele caos todo que a gente já sabe qual é. Aí bate, volta, transição, não conseguiria encaixar. Então o ideal é você ter essa saída com bastante, né, fluidez. Pois bem, na prancheta acontece o seguinte, a linha com 4 jogadores, cara, nem precisa. Nem precisa da galera da frente. Bom, 4-2, ficam os dois mais à frente. O Wesley, então, ele não tem descido tanto, né? Aquilo que a gente viu acaba sendo uma exceção na bola que foi atrasada por Rossi e ele aproveitou. Então é o 4-2. O adversário normalmente está marcando daqui para trás. Esses 4, eles têm a liberdade para tocar a bola entre eles em lateralidade. A gente está falando, né, na horizontal, eles têm liberdade. O Rossi não participa, então aquele goleiro que a gente via, Vitor Pereira, por exemplo, Santos, vocês lembram, né? Santos aqui. Verdade que o Flamengo ganhava, tem um sentido numérico, o Flamengo ganhava mais um jogador. Fato. Agora era aquilo, né? Também é aquela dosagem do risco. Tem treinadores que acham interessante, tem treinadores que não. Com o Sampaoli também já tinha uma saída com o Wesley já subia, tinha menos jogadores. Então o Tite está fazendo uma saída mais sustentada. Esses jogadores estão ficando de costas, tá tendo sendo muito burocrático entre esses jogadores. E aí, entre esses jogadores que eles vão circulando essa bola, é o seguinte, tem uma condição que ela é individual. O Tite perdeu, né, vai tendo que montar, ele vai tendo essa linha com o Wesley desqualificado para fazer jogo curto, construção de jogo curto, não tem qualificação. Fabrício Bruno não tem qualificação para fazer esse jogo curto, de triangulação, esse jogo, né, de construção, não tem. Léo Pereira é o que a gente fala, não sabem qual dia vai estar. Léo Pereira se contundiu. Pablo não tem qualificação para fazer essa construção do jogo curto. Ayrton Lucas não tem a qualificação para fazer a saída no jogo curto defensivo. O Ayrton Lucas já é um lateral ofensivo. Coincidentemente, a fragilidade técnica desses 4 jogadores, talvez seja, o ponto fraco deles, talvez seja a construção e esse diálogo de saída curta. E aí contamina para a galera da frente. A saída de bola do Flamengo, apesar de ser muito inicial no trabalho do Tite, é algo que tem que ser aperfeiçoado. Em alguns momentos, o Flamengo não precisa nem de ser apertado para ter a dificuldade, como não foi, verdade é essa, não foi ainda. O adversário só está encurtando o espaço, mas já está sendo o suficiente para a gente ver que os caras não sabem ainda o que fazer. Por isso que demanda tempo, demanda equilíbrio, demanda qualidade técnica. A gente também não pode querer maquiar a falta de tempo pela questão coletiva, mas também quando a gente pega esses jogadores individualmente, a gente vê que eles não têm aquela qualidade, aquele traquejo, aquela intimidade para sair curto com equilíbrio, com verticalidade. A gente sabe que tem muitas dificuldades individuais. Tá aí. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos para que o Tite precisa aí aperfeiçoar, precisa melhorar nesse time do Flamengo. Vai precisar de tempo e é isso. 3 jogos, mas a gente já conseguiu ver essa fragilidade na construção, na saída, nesse iniciozinho da progressão. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, se cuida, a gente vai se vendo, um abração, tchau, tchau.